Ser cheio do Espírito Santo é uma extrema necessidade e todos nós precisamos desse preenchimento de graça e do poder de Deus, a fim de que possamos suportar, vencer todos os desafios da caminhada cristã. Estamos vivendo um tempo complicado, difícil, tanto socialmente quanto espiritualmente, todos os sentidos, financeiramente, por conta de tudo que está acontecendo no mundo. E o único escape do crente é buscar a presença do Senhor, esse revestimento de poder. Quando nós falamos em ser cheios do Espírito, obviamente existe muitos diálogos, muitos conceitos, muitas falas a respeito do que de fato significa possuir esse enchimento de graça, esse enchimento de Deus. Existem alguns extremos, existem alguns pontos que precisam ser corrigidos. Quando falamos em ser cheios do Espírito, uma parte do extremo diz que ser cheio do Espírito é apenas possuir as manifestações carismáticas do Espírito Santo, como, por exemplo, os dons espirituais. Hoje, em alguns movimentos extremos, possuir um dom e fazer alguns movimentos exacerbados no culto, isto significa ser cheio do Espírito Santo. Perder o controle, entrar no delírio, em um estado de transe ou qualquer outra coisa desse tipo. Esse é um dos lados extremos que geralmente defendem que o Espírito Santo age somente e desta forma. Por outro lado, nós encontramos um outro extremo, o extremo da formalidade, o extremo que engessa o Espírito Santo e torna ele um escravo das nossas limitações, dos nossos conceitos, da nossa teologia, daquilo que nós entendemos, do que de fato significa ser cheio do Espírito Santo. Existe aquele movimento que coloca o preenchimento do Espírito Santo apenas no que diz respeito ao tratamento do Espírito, no caráter, o tratamento virtual do Espírito no ser pessoal, do lado de dentro, na alma, mas não acredita que o Espírito também age de forma, através dos dons, através das suas muitas manifestações de profecia, de revelação. Se por um lado nós temos um extremo que banaliza as ações do Espírito, por outro nós temos um extremo que engessa as ações do Espírito Santo. Não acredita na atualidade dos dons espirituais. E para nós corrigir esses dois extremos, é necessário, é claro, ir sempre para o bom senso das Escrituras. Afinal de contas, ela tem a palavra acima de tudo para nos guiar e dirimir toda e qualquer dificuldade e responder toda e qualquer pergunta, fazendo com que nós caminhemos de forma plena na presença de Deus. E para fazer com que a nossa vida seja equilibrada de fato, cheia do Espírito Santo, sem banalizar o Espírito e muito menos tentar engessá-lo, é necessário que leiamos este livro, o livro de Atos dos Apóstolos. Afinal de contas, esse é o livro que mais fala a respeito do Espírito Santo. Na verdade, o título desse livro deveria ser Atos do Espírito, através dos apóstolos.